Olha, gente, vamos atualizar para vocês o caso que estarreceu essa semana o Distrito Federal e o Brasil das mortes que aconteceram na UTI do hospital em Taguatinga. Pois é, a polícia já ouviu os médicos que tiveram as senhas usadas pelo técnico de enfermagem, o Marcos Vinícius Araújo, de 24 anos. Marcos Vinícius, ele é suspeito de ter colocado medicamento letal na veia de pacientes que estavam internados no Hospital Anchieta, em Taguatinga. 11 integrantes da equipe médica estão sendo ouvidos pela polícia. Além dos médicos, outros 8 profissionais também serão ouvidos. São médicos, como eu disse, enfermeiros, técnicos de enfermagem que trabalhavam com os 3 suspeitos presos. Hoje, os advogados de uma das técnicas devem dar uma coletiva sobre esse caso. E a gente vai conversar agora com o Maicon Leão, que já vai trazer em primeira mão quais serão os argumentos da defesa que eles devem apresentar a partir de agora. Maicon, bom dia, conta pra gente. Oi, Kenzo, bom dia para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Essa coletiva vai acontecer daqui a pouco, às 2h da tarde. Nós estamos, inclusive, no escritório. Ao meu lado está o doutor Leomar Torres, que representa a Amanda, uma das técnicas que foi presa ao longo dessa operação. Ele esteve agora há pouco com ela, levantando informações, inclusive que a defesa vai usar ao longo desse processo. Gentilmente recebeu a gente aqui um pouco antes para falar como deve ser essa coletiva e os próximos passos da investigação, na verdade, da defesa ali ao longo dessa investigação. O advogado, inclusive, protocolou agora há pouco a petição dessa defesa. E, doutor, queria começar perguntando para o senhor como é que foi essa conversa com ela hoje pela manhã e quais são os pontos que o senhor deve trazer logo mais à tarde. Bom dia. Bom dia, Maicon. Kenzo, satisfação falar contigo. Bom dia. Queria, em primeiro lugar, deixar bem claro que o espírito da defesa em marcar uma coletiva foi no sentido de dar publicidade às questões de que tem conhecimento, a informar, a prestar clareamentos e, acima de tudo, ser solidário com todos que sofrem e padecem com esse grave episódio. Com relação à minha visita, somente hoje eu estive com a Amanda, que é a cliente que eu represento, tive uma conversa longa com ela lá na penitenciária feminina da Colmeia, e abordamos todas as questões e estamos alinhados e preparados para começar a fazer a defesa. Doutor, o que ela fala em relação ao que a polícia acusa ela ali de ter acobertado o Marcos Vinícius, de ter ficado ali, por exemplo, impedindo que outras pessoas pudessem chegar? Qual a participação dela? O que ela diz para o senhor? Ô, Maicon, eu até te peço desculpas, viu? Essa pergunta sua é tão importante, tão relevante, que eu acho que é a pergunta substancial, inclusive, da coletiva, né? O que eu queria pedir para você, encarecidamente pedir a compreensão do próprio Kenzo, da audiência, é que tivesse um pouquinho de paciência. Como disse a você e me comprometi, a gente faria essa chamada de primeira mão e marquei essa coletiva para hoje à tarde, justamente porque queria falar com vocês com responsabilidade e depois de estar regularmente, pelo menos com pedido de habilitação nos autos, né? Eu já tenho a procuração assinada pela Amanda, então isso me dá tranquilidade, estou autorizado a falar com ela e peço um pouquinho de paciência para vocês. O que eu posso dizer é que nós temos novidades importantes e relevantes, inclusive capazes de ampliar o rumo das investigações. O senhor falou até que talvez, se não ampliar, tenha uma reviravolta nesse caso. Porque essa informação que deve ser dada logo mais à tarde. Então, informação muito relevante, sabe? Com todo o apreço e respeito que eu tenho ao trabalho da polícia, nós temos também uma resolução da OAB que autoriza o advogado a participar da investigação. Nós não temos aqui nenhum interesse em tumultuar o feito, muito pelo contrário, a ampliação da investigação nos interessa muito. Inclusive, queremos questionar o segredo de justiça nesse caso, porque, como vocês bem do SBT me reclamaram, há vazamentos de informações importantes e que vocês não estão tendo acesso e outros meios de comunicação estão tendo acesso, né? A regra geral é a publicidade e a defesa não tem nenhum medo, nenhum receio da publicidade. Ao longo da coletiva o senhor vai detalhar ali a parte da linha de defesa, mas só queria que a gente tivesse um detalhezinho. Ela nega essa participação ali no momento, só como é que ela foi pega com essa situação de surpresa ali com essa investigação?
Olha, por trás das pessoas acusadas existem famílias, da mesma forma que existem famílias que estão sofrendo, que são relacionadas às vítimas. A gente tem que tratar isso mas com muita responsabilidade. E eu posso dizer a você com toda certeza, a Amanda sofre muito com esse episódio e é importante que a gente faça o clareamento necessário e a defesa caminha alinhada no sentido de comprovar a inocência dela. Durante essa conversa ao longo da coletiva, ao longo do dia, Kenzo, a gente vai trazer outras informações, mas a informação que a gente tinha até repassada ali por parte da família é que nesse primeiro momento ali, ela teria sido pega de surpresa com toda essa investigação, que ela não, que o que seria até então a participação dela de ficar ali do lado de fora era o ambiente de trabalho dela, doutor. É o que tem até agora, que ela está tão surpresa quanto toda a investigação até agora? Eu estou perplexo. Poderia resumir assim: decretar uma prisão com base numa foto visual que, em linhas gerais, pode ser comum a qualquer pessoa que trabalha num ambiente funcional, me causa perplexidade. Kenzo, a gente vai seguir acompanhando esse caso, atualizando para você que está, o doutor continua aqui do lado, só enquanto eu vou explicando para quem está em casa, Kenzo, as investigações, elas continuam avançando, a gente tem agora os próximos passos, como o próprio doutor Leomar conseguiu agora fazer o pedido ali para representá-la nesse caso, a polícia também segue avançando em outros rumos. A gente tem outros 2 casos sendo investigados agora, outras 2 mortes com a suspeita se tem ou não alguma relação. Esses 2 novos casos, Kenzo, eles vão ser investigados em um inquérito paralelo, até para não atrasar as investigações desse caso. E uma informação que a gente tem com exclusividade, e a gente vai trazer isso ao longo da próxima semana, é que a Polícia Civil também esteve em um outro hospital particular em que a Amanda e o Marcos Vinícius trabalhou aqui em Brasília para levantar informações, entrar em contato com esse hospital. Nossa produção tentou contato, por enquanto eles disseram que não vão se manifestar. A gente, claro, vai seguir acompanhando, mas esse caso tem gerado muita perplexidade nas pessoas. Inclusive, Kenzo, a gente tem esses 2 casos sendo investigados, mas eram 3 até então. Uma outra família procurou a Polícia Civil preocupados, achando que essa senhora que acabou morrendo, poderia ter sido vítima dos 2, do trio ali, na verdade, desses técnicos de enfermagem, mas é o seguinte, a polícia disse que os 2 técnicos ali, tanto o Marcos Vinícius quanto essa outra, ainda não trabalhavam lá no Hospital Anchieta quando essa morte aconteceu. Então, nesse momento, a polícia segue apurando ali 2 casos, como a gente disse, nesse inquérito paralelo, não nessa da operação de agora, justamente avançando para saber se existem outras vítimas. E o que a gente traz agora de informação atualizada, apurada pela nossa produção agora pela manhã, é que um outro hospital particular também recebeu ali a visita da Polícia Civil, justamente porque o Marcos Vinícius e a Amanda também trabalhavam nesse hospital. Kenzo? Quero aproveitar, Maicon, a oportunidade que o advogado Leomar está aí, o advogado da Amanda está aí, e hoje de manhã ele acabou de falar isso para a gente, esteve com a Amanda lá no presídio da Colmeia. Queria muito que o senhor falasse para a gente sobre o estado dela. Como ela está, eu sei que o senhor não pode adiantar algumas coisas sobre o que ela disse para o senhor, como ela contou, mas eu queria muito que o senhor relatasse para a gente, por favor, doutor, qual o estado dela? Quando o senhor chegou lá, como é que está o estado de saúde dela? Ela está muito debilitada? Ela chora bastante? Não chora? Descreva para a gente, por gentileza, que eu acho que essa é uma curiosidade que todo mundo está em relação a essa situação também. Kenzo, a Amanda é uma pessoa de boa família e é importante dizer isso. A gente tem que ter muito cuidado nas acusações para que a acusação que se dirige a uma pessoa não seja dirigida aos familiares, né? São pessoas idôneas. A Amanda tem um histórico sem antecedentes criminais. É uma pessoa que esteve recentemente internada na UTI do próprio Anchieta com problemas de saúde. Ela recentemente fez uma cirurgia bariátrica, tem problema renal, é uma pessoa que requer cuidados especiais. Eu não estou aqui clamando por dó, nem penitência a ela, nada disso, somente por justiça. E é uma pessoa que está sofrendo muito, como toda pessoa que está submetida a uma situação dessa sofreria. Então, assim, está muito debilitada, está muito amargurada, está muito constrangida.
e está muito receosa, inclusive, do seu futuro dentro do sistema penitenciário. Por que ela ficou surpresa, como o senhor disse, com a ação da polícia, doutor? Porque, se você bem apurar, Kenzo, e talvez a gente estivesse aprofundando nesse momento, a gente tem muito pouca informação sólida para tanta especulação. Tem pouca informação sólida na avaliação da defesa? Como assim, doutor? Tem imagens, né? O inquérito tem imagens, tem circuito de segurança que mostram toda essa ação. A gente já inclusive, vai mostrar essas fotos do circuito de segurança que mostram não só o Marcos Vinícius, como uma das técnicas também, pegando esse medicamento ali na farmácia. Tem várias imagens, inclusive, disso. Kenzo, a gente tem que ter a responsabilidade de compreender de que dentro de um ambiente hospitalar é comum que as pessoas, principalmente os técnicos de enfermagem, manipulem equipamentos, medicamentos. A gente tem que ver até que ponto a conexão dessas imagens realmente identificam o que está dentro da opinião delitiva da polícia. A gente tem que ter muito cuidado nisso, muita cautela. Então, assim, o apreço que a defesa tem é por colaborar pela investigação, mas dentro de um sistema contraditório de ampla defesa. Eu já vi muita gente nesse país ser bandido no primeiro momento e depois ser glorificado. Nós temos dois exemplos hoje nacionais. Há 4 anos atrás, o presidente Lula era presidiário, era sim acusado. E hoje é presidente da República e respeitado com popularidade. O presidente Bolsonaro era herói nacional e hoje é presidiário. Então, é o trabalho de uma defesa sólida, bem feita, como foi feita pelo hoje ministro Zanin, que pode mudar o rumo dessa história. E o nosso compromisso é de trazer as provas dentro daquela convicção que a defesa tem. A sua cliente confessou? Eu vou me reservar neste momento. Peço perdão. Tudo bem, então. Então tá. Doutor, muito obrigado pelas informações que o senhor trouxe para a gente também aqui sobre a situação da Amanda, né, sua cliente que está ali presa no presídio feminino da Colmeia, aqui em Brasília. Muitíssimo obrigado pela participação também. Maicon, quero voltar a bater um papo aqui com você, Maicon, para a gente trazer alguns outros detalhes dessa investigação e a gente já pode até encher a tela para o pessoal de casa aí com a imagem, né, dos 3 técnicos de enfermagem que estão presos, então, né, eles seguem presos porque essa investigação ainda ganha novos desdobramentos e a gente vai detalhando agora para vocês. E por que a gente vai detalhar isso agora? Porque a polícia já começou a ouvir outros integrantes da equipe médica. 11 pessoas da equipe médica já devem ser ouvidas pela polícia, 2 médicos, pelo menos, já foram ouvidos ontem, quando esses médicos foram interrogados pela polícia, que quer entender a partir de agora, gente, se houve um furto dessa senha, inclusive, se houve o compartilhamento dessa senha que o médico tinha e que foi utilizada pelo técnico Marcos Vinícius para lançar no sistema, no prontuário desses pacientes, essa medicação que foi colocada na veia dos pacientes e que acabou levando a óbito dos 3 pacientes que chegaram e deram entrada no hospital, gente, andando, e os 3 também deram entrada com sintomas diferentes. O seu José Clemente, que aparece ali na imagem de camisa branca, deu entrada com dores abdominais, sentindo desconforto abdominal, né? O carteiro, que está no meio da foto aqui, acabou dando entrada também com uma suspeita de pancreatite. E a professora, que aparece na imagem para vocês aqui também, deu entrada já com dor de cabeça. Mas os 3 perderam a vida. Os 3 tiveram o agravamento do quadro de saúde e foram então escalando para uma situação ainda mais grave.
E a polícia, então, agora aguarda os laudos que devem ficar prontos. Que laudos são esses, gente? São os laudos da perícia, né, no sistema de informática, porque a polícia agora precisa saber se esse acesso aconteceu de forma indevida mesmo dentro do sistema do hospital. A polícia aguarda também um laudo nos celulares, que vai extrair, a partir de agora, as conversas que foram feitas entre os técnicos de enfermagem. Os agentes da Polícia Civil, os investigadores, querem saber se houve uma combinação entre esses técnicos de enfermagem para a aplicação desses medicamentos que foram feitos de forma venosa, ou seja, dentro, né, na veia desses pacientes que acabaram vindo a óbito, tendo paradas cardiorrespiratórias. Ainda a polícia espera o resultado do laudo do IML, que são os laudos que vão apontar como esses prontuários eram manipulados, o histórico clínico também do hospital desses pacientes e os laudos audiovisuais, que são as imagens, as fotos, né, o circuito de segurança que mostra toda essa movimentação. Aproveito essa informação já para trazer para vocês agora os detalhes, né, das imagens que mostram o que teria acontecido dentro do hospital enquanto as vítimas eram atendidas. Nossa equipe preparou uma reportagem e mostra agora para vocês. Rodou. Essas imagens mostram o que acontecia dentro da UTI do Hospital Anchieta. É nesse ambiente que, segundo a polícia, os crimes teriam acontecido. Em um dos vídeos, o técnico Marcos Vinícius aparece ao lado do paciente, manuseando equipamentos e medicações. Ao redor da cama, bombas de infusão e monitores acompanham os sinais vitais. De acordo com a investigação, o paciente era João Clemente Pereira, de 63 anos. Ele morreu no dia 18 de novembro. Em outra imagem, a movimentação acontece no posto de enfermagem. Funcionários trabalham no computador, registrando o atendimento. Segundo a polícia, o técnico de enfermagem Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, de 24 anos, teria usado, sem autorização, o login de um médico para acessar o sistema e prescrever medicações que, mais tarde, estariam ligadas às mortes. Em outro trecho, vários profissionais se reúnem ao redor de um leito. Entre eles, em destaque, está o próprio Marcos Vinícius. Segundo a apuração, o técnico de enfermagem observa enquanto os colegas tentam reanimar uma das vítimas, que estava tendo uma parada cardiorrespiratória após a aplicação da medicação na veia. As câmeras também registram a circulação em outras áreas do hospital. Entre elas, o balcão de entrega de materiais e medicamentos. Segundo as investigações, essa seria uma das técnicas de enfermagem que foi presa por envolvimento no caso. Em um outro registro, Marcos aparece manuseando um tubo em uma paciente. Segundo a investigação, trata-se de Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos. Ela morreu no dia 17 de novembro. A polícia aponta que o técnico aplicou o medicamento na veia para provocar a morte da professora 4 vezes seguidas. Na quinta tentativa, ela teve uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito. Os 3 técnicos de enfermagem são investigados pela morte de 3 pacientes internados na UTI. A suspeita é de uso irregular de medicamentos sem autorização médica. A Polícia Civil segue analisando as imagens e os prontuários médicos. Os 3 suspeitos estão presos. O hospital informou que colabora com as investigações e o caso segue em apuração. Além dos 3 casos confirmados pela Polícia Civil, mais 2 novos casos suspeitos estão sendo investigados pela Polícia Civil. A gente já vai trazer agora aqui para vocês, e a gente já trouxe essa informação ontem, mas agora a gente detalha um pouco mais dessa informação dos casos suspeitos. Além dos 3, que vocês já viram as imagens, as fotos também, tem um 4º caso suspeito de um homem de 89 anos que morreu em agosto de 2025, então... E aí também está sendo investigado. Os familiares foram até a delegacia para prestar esses esclarecimentos, para tentar levar essa denúncia até o delegado que investiga o caso, porque eles reconheceram o Marcos Vinícius nas imagens que foram divulgadas pela imprensa.
Outro caso suspeito, quinto caso suspeito, que também está sendo apurado ali pela polícia, é o caso suspeito de uma mulher de 80 anos que teve morte em setembro, a morte registrada em setembro de 2025. Esses dois novos casos suspeitos, gente, são casos que não serão incorporados ainda a esse inquérito, não. E por que não serão incorporados? O Maicon Leão vai explicar para a gente agora ao vivo, porque ele segue também trazendo os detalhes dessa apuração. Maicon, o delegado que é responsável pelo caso acolheu apenas essas denúncias, pegou essas denúncias e, é claro, vai trabalhar com elas, mas de uma forma em separado, em outro inquérito, não é isso, Maicon? Conta mais pra gente. Isso, Kenzo. Desde que esse caso veio à tona, além, claro, do trabalho da Polícia Civil de se aprofundar em outros laudos, em outros atestados de óbito ali do próprio hospital, algumas famílias têm procurado a delegacia preocupados. Porque imagina você estar ali achando que o seu ente querido acabou falecendo em decorrência de uma doença, mas descobre que, na verdade, eles estavam sendo assassinados. Então, algumas pessoas procuraram a delegacia. Até então, eram 3 casos suspeitos até ontem, Kenzo, só que a polícia já descartou um deles, porque a morte teria acontecido antes da contratação desses técnicos. Esses 2 que você trouxe agora, eles vão sim continuar sendo apurados ali pela Polícia Civil, eles vão analisar as imagens das câmeras de segurança, os atestados, os laudos, tudo, mas no inquérito à parte, por quê? Se fosse levantar todo esse processo, Kenzo, poderia acabar atrasando o andamento desse inquérito principal, que acabou já confirmando essas 3 mortes que a gente está tratando desde o início da semana passada. Então, para que esse inquérito não ficasse parado, aguardando o laudo da apuração desses outros 2 casos, esse inquérito ele vai continuar andando, avançando. Como a gente disse, a polícia tem ouvido outras pessoas ali do próprio hospital, 11 pessoas ao total devem ser ouvidos ali, incluindo médicos, técnicos e enfermeiros. E nesse inquérito paralelo, que lá na frente, Kenzo, ele pode ser juntado nesse primeiro. Falar, ó, essa primeira história a gente estava apurando, mas esses outros casos também pertencem a essa mesma história, essas mesmas pessoas. E aí, no futuro, ele pode ser anexado, mas para evitar que, por exemplo, esse processo fique travado. Kenzo, como a gente está falando, desde o início da semana, quando o próprio delegado que está à frente das investigações deu aquela entrevista coletiva, esses 3 casos é que eles conseguiram confirmar o que realmente aconteceu ali, essa inserção do medicamento, aplicando esse medicamento na veia das pessoas, mas esse número ele poderia subir. A própria polícia falou que eles estavam analisando ali dados, analisando imagens, atestados de óbito, e esse trabalho ele continua. O que chama a atenção e que a gente traz em primeira mão aqui no jornalismo do SBT é que esse trabalho da Polícia Civil, ele não se limita ao Hospital Anchieta. Nossa produção teve acesso a informações de que o Marcos Vinícius e a Amanda, eles trabalharam também em um outro hospital particular aqui de Brasília. A gente não vai citar o nome desse hospital por enquanto, Kenzo, até por conta das investigações, e o hospital, nesse primeiro momento, optou por não emitir nenhuma nota, não se manifestar. Mas a nossa produção confirmou que a Polícia Civil esteve neste outro hospital justamente por conta dos 2 estarem trabalhando lá. Isso serve para mostrar que a polícia está indo atrás de possivelmente outras vítimas, de outras informações, para saber se esses casos aconteciam somente ali no Hospital Anchieta ou se pode ter acontecido em outros locais que o Marcos Vinícius e as outras técnicas trabalharam. A gente tem também, Kenzo, um outro detalhe até o momento a gente tem 3 técnicos, o Marcos Vinícius e as 2 presos nesse primeiro momento. Mas a polícia começou a investigar uma outra colega de trabalho deles. O nome dela também não foi divulgado ainda, ela não chegou a ser presa, mas foi alvo de um mandado de busca e apreensão. É porque a polícia quer entender como funcionava a comunicação entre eles, o que eles conversaram, se houve uma conversa ali, até para trazer mais elementos para essa investigação. O Marcos Vinícius combinava, tinha uma conversa ali entre ele e as outras técnicas, o que realmente acontecia? E também a pergunta que mais ecoa até agora, né? Claro, nada vai justificar, mas o porquê, Kenzo? O porquê dessas pessoas serem assassinadas dentro do hospital por alguém que deveria simplesmente cuidar e proteger, Kenzo? Obrigado, Maicon, pelas informações.